Então, boa tarde, pessoal. A gente viu a primeira parte da aula, né, de genética. Eu vou reproduzir aqui a apostila e aí vou comentar alguns exercícios com vocês. Vocês fizeram todos os exercícios da apostila? Não, eu não consegui fazer essa semana. Uhum. Eu vou comentar alguns aqui que tem uns casos bem legais aqui para a gente ver, um exemplo de cada, e aí depois não vai dar tempo da gente resolver todos, é claro, né, por causa do nosso tempo, mas aí eu vou postar o gabarito, tá? Aqui no chat, tá? Das outras questões. Deixa eu só apresentar aqui a apostila aqui, peraí. Vamos lá. Essa questão aqui, deixa eu ver aqui, que eu tinha visto... tá, vamos lá. Eu selecionei 6, deixa eu ver aqui. 6 questões aqui para a gente ver e eu vou comentar. Vamos lá para a questão número 1. Vocês estão vendo aí a apostila, certo? A questão? Sim. Beleza. Então, a número 1 aí, pessoal. Uma questão do vestibular do CIDERJ, né? Uma questão de heredogramas, né? Então, aqui, os heredogramas abaixo mostram 4 famílias nas quais os indivíduos na cor cinza são afetados por doenças hereditárias determinadas por um único gene. A opção que classifica as 4 famílias na ordem A, B, C e D em relação à dominância ou à recessividade dos genes que causam essas doenças é. Então, os heredogramas, né, são esses diagramas que a gente tem para representar as genealogias de uma família e de uma característica ou doença que a gente quer estudar. Então, aqui a gente tem 4 nessa questão aqui, ó. A gente tem um heredograma A, B, C e D, né? E ele quer que você responda aí na ordem, né? Com relação a essa característica, né, estudada, que está pintada, né? Qual que é a relação dessa característica aí, se ele é dominante ou recessiva? Lembrando, né, que os símbolos, né, o quadrado indica o sexo masculino, a circunferência, né, o sexo feminino, e o que está pintado é o que a gente quer estudar, a característica de interesse. Vocês lembram do bizu que eu dei para vocês resolverem heredogramas, algumas regras? Lembram delas? Sim. Então, a gente primeiro vê, né, aquela característica lá, ela está pulando em geração ou não, isso já diz para a gente, né, se essa característica é dominante ou recessiva. A gente vê também se está afetando tanto homens quanto mulheres, isso vai dizer para a gente também se essa característica está nos cromossomos autossomos ou sexuais, beleza? E a gente escolhe no heredograma, né, geralmente não, a gente escolhe no heredograma, né, começa a resolver o heredograma lá que tem, naquele heredograma, no caso, esses daqui são bem pequenos e são 4, né? Não daria para a gente exatamente fazer isso. E aqui a pergunta é até um pouco simples, eles só querem saber se esse padrão aí de herança genética é dominante ou recessiva. A nossa resposta correta é a letra D. Por que a letra D? Ó, olhando aqui o heredograma A, vocês podem ver que o casal, né, o traço indica o casamento, um traço, né? Então, a gente tem um casamento aqui de um homem e de uma mulher. Eles são normais para essa característica, eles não apresentam. Aqui a gente pode visualizar de forma... No entanto, eles tiveram 4 filhos, né? 2 meninos e 2 meninas. E a gente vê lá um menino e uma menina afetados pela doença. Então, ou seja, se os pais não têm a doença, mas a gente vê ali que pelo menos 2 filhos têm, isso diz para a gente que essa característica é o quê? Recessiva. Porque pulou uma geração. Os pais não têm, mas, no entanto, os filhos apresentam a doença. Pulou a geração dos pais, né? Eles transmitiram cada um alelo lá para os filhos lá. Então, essa característica é recessiva. Já que no heredograma B, a gente vê que os pais são afetados e os filhos também. Então, isso já diz para a gente que essa característica, que é um outro heredograma, que essa característica é dominante. No heredograma C, a gente vê aqui que também ele é dominante, essa característica. Os pais têm, embora os filhos não têm, mas essa característica já aparece na primeira geração, ok? Então, essa característica é dominante. E aqui no heredograma D, ele também é dominante. Os pais têm, já aparece na primeira geração deles, e um filho aqui pelo menos tem.
Ficou um pouco mais claro para vocês essa questão de heredograma? Ou não? Sim, essa eu tinha feito, eu acertei. Acertou? Que bom. Viu? Heredograma é mais fácil do que vocês pensam. Se vocês tiverem esses bizu em mente, vocês conseguem resolver lá de boa, assim. Às vezes dá uma complicada, mas geralmente com esses bizus aí, esses 3 bizus aí, dá para responder, tá? Deixa eu ver outra aqui, questão para a gente comentar. Questão 5, a questão da UERJ. Vamos lá. Vamos lá. Aqui foi uma questão da UERJ, uma questão discursiva, né? Para aqueles cursos lá que tem biologia como questão discursiva, né? Como biologia, medicina e outros cursos lá. Aí vamos ver aqui. Essa questão aqui, basicamente, é a do cruzamento teste. Vocês fizeram essa questão, vocês chegaram a ler ela? Chegaram nessa questão? Chegaram a ler ela, fazer? Assim que eu não fiz. Tá, vamos lá. Ó. Um par de alelos regula a cor dos pelos nos porquinhos da Índia. O alelo dominante Bzão produz a pelagem de cor preta e seu alelo recessivo Bzinho produz a pelagem de cor branca. Para determinar quantos tipos de gametas são produzidos por um desses animais, cujo genótipo homozigoto dominante tem o mesmo fenótipo do indivíduo heterozigoto, é necessário um cruzamento teste. Admita que os descendentes da primeira geração do cruzamento teste, de uma fêmea com pelagem preta, apresentem tanto pelagem preta quanto pelagem branca. Então, ele já deu a resposta aqui para a gente aqui, tá? Lembra do que eu falei no cruzamento teste? Quando aparecem os 2 fenótipos, então... Quer comentar alguma coisa? Não, pode falar. Então, quando aparecem os 2 fenótipos na descendência, então o genótipo do indivíduo lá com o fenótipo dominante é heterozigoto sempre. Foi o que eu falei. No cruzamento teste, se você entende o conceito dele, você resolve de boa, porque a própria resposta vai estar no enunciado, né? Você só tem que fazer o cruzamento para provar numa questão discursiva, né? Porque a gente olhando o indivíduo lá, no caso aí um porquinho da Índia, ele poderia usar qualquer outro exemplo de bicho ou planta. Só olhando a aparência, né, o fenótipo, não dá para a gente dizer qual que é o genótipo desse indivíduo, que é um fenótipo dominante. Se esse genótipo é homozigoto dominante ou heterozigoto, como que a gente faz isso para descobrir e provar? Fazendo um cruzamento, e aí na descendência, a descendência prole vai responder para a gente. No enunciado já vai estar a resposta. Ele fala aqui que tiveram lá descendentes lá com pelagem preta, né, e branca lá. Então, a única forma disso acontecer é o genótipo heterozigoto. Aí ele pede aqui, continuando, né? Descreva o cruzamento teste realizado e determina o genótipo da fêmea e os genótipos dos descendentes, né? É isso que você tem que fazer lá o cruzamento, tá? E aí ficou dessa forma. Eu vou postar aqui daqui a pouco o gabarito, tá? Só estou comentando aqui, vocês vão ver a resolução. Vamos lá para a questão 7 agora, que é uma questão aí do Enem. Essa questão é bem interessante para a gente, tá? Vocês vão ver aqui que esse tipo de questão vai aparecer em várias, mas ela é bem tranquila de resolver. E eles gostam muito de brincar com isso aqui, com esse conceito aqui. Em um hospital, acidentalmente, uma funcionária ficou exposta a alta quantidade de radiação liberada por um aparelho de raios X em funcionamento. Posteriormente, ela engravidou e seu filho nasceu com grave anemia. Foi verificado que a criança apresentava a doença devido à exposição anterior da mãe à radiação, o que justifica, nesse caso, o aparecimento da anemia na criança, tá? Então, a nossa resposta aí correta vai ser, deixa eu ver aqui, é a letra C, tá? A nossa resposta é correta, tá? A célula gamética materna que foi fecundada sofreu uma mutação. Então, vocês vão ver vários tipos de questão dessa, eles vão construir várias situações, mas é bem tranquila. O conceito é o seguinte, as mutações, né, que são alterações no material genético, né, lá na sequência de bases nitrogenadas que determinam os nucleotídeos e, consequentemente, os genes, essas mutações, elas só são passadas, gravem bastante essa informação, se forem nas células sexuais, que são as células gaméticas, ou seja, da mulher são os óvulos e do homem o espermatozoide. Então, se mutações ocorrerem em qualquer outras células humanas, e essas outras células humanas a gente chama de células somáticas,
essas mutações não são passadas para os filhos, não tem como, tá? Então, guardem bastante essa informação. As mutações, elas só são passadas a nível das células gaméticas, sexuais, nos óvulos e nos espermatozoides. É por isso que a nossa resposta aqui é a letra C. É o que justifica lá a criança ter nascido com anemia, porque essa mulher, ao se expor à radiação, e a radiação, né, a gente tem vários tipos de radiação, né? A X, ela tem um alto poder de penetração nas células e, consequentemente, mutar o material genético, ok? Essa é uma das radiações. A gente tem outra, tem gama e tem outras aí. E aí, mutou o material genético da célula gamética da mãe, dos óvulos, ok? Conseguiram fazer o link aí que eu estou falando? Sim, eu também tinha feito essa. Eu só não fiz algumas discursivas. Eu vou postar o gabarito delas, tá? Todas elas aqui, pode ficar tranquila. E aí, se você tiver dúvida, pode até tirar depois no WhatsApp. A Hilary outro dia estava me perguntando e tal. Eu não tenho problema não, tá? Você manda mensagem lá no WhatsApp, eu não vou dizer que eu vou te responder na mesma hora, porque eu posso estar trabalhando ou estudando. Mas, geralmente, eu respondo dentro de um prazo de 24 horas, tá? Pode mandar pergunta lá no chat. Vamos lá. Ok. Questão 8 agora. Deixa eu ver aqui. Uma outra questão de heredograma para vocês verem. Não se assustem, tá? Tá vendo que esse monte de coisa aí, né? Uma questão do Enem também. Ó, no heredograma, os símbolos preenchidos representam pessoas portadoras de um tipo raro de doença genética. Ele nem aqui está falando que doença que é essa, né? Enfim. Os homens são representados pelos quadrados, né? Ele ainda foi legal aqui e falou, né? E as mulheres pelos círculos. Mas é uma coisa que vocês têm que saber, tá? Nem sempre eles vão falar isso, não. Aí ele pergunta aqui, qual é o padrão de herança observado para essa doença, tá? Então, vocês estão vendo aqui, na verdade, a gente tem aí 2 heredogramas, né? Tem esse daqui e tem esse daqui. Ele quer saber qual que é o padrão observado para essa herança aí, tá? A nossa resposta aí correta, tá? Vai ser, deixa eu ver aqui as alternativas. Tá, a nossa resposta aqui correta vai ser a letra D, tá? Ó, é dominante ligada ao sexo, pois todas as filhas de homens afetados também apresentam doença. Então, vocês podem ver aqui o seguinte, todas as gerações, elas estão apresentando os indivíduos afetados, correto? Então, isso já diz pra gente que é uma doença dominante, tá? E por que ligada ao sexo, né? A explicação está aqui ligada ao sexo, porque a gente pode ver as filhas, né, dos homens afetados, todas elas também carregam a doença. Por quê? A mulher X, o homem XY, né? Então, se esse homem é afetado, né, e ele tem uma filha, né, ele vai doar o X dele lá, né? E, consequentemente, esse X, ele está afetado aí, né? E, consequentemente, a filha também vai ser afetada porque essa doença é uma doença dominante. Então, basta apenas um alelo para que a doença se manifeste. Aí, no caso do homem afetado, ele está doando X, e lá nesse X, nesse cromossomo, tem um gene alelo, né, para a doença dominante, e aí tanto faz se está em homozigose, que a gente fala, né, homozigoto dominante, ou heterozigoto, que a doença vai se manifestar porque ela é dominante. Vocês entenderam aqui essa questão desse heredograma também? Entendi. Eu tinha colocado a letra E. Letra E? Sim. Não é letra E. Aqui na letra E fala que eu acho até que a grafia aqui está incorreta, tá? Que aqui está falando condominante, né? Depois até vou ver se é um erro de digitação. Mas o correto é codominante. Então, nesse tipo de questão de heredograma, geralmente esse tipo de padrão de herança codominante, que foge da primeira e da segunda lei de Mendel, não aparece para a gente, não. Tá? No ensino médio aqui para vocês verem, não, tá? No caso, relacionando a codominância para a genealogia no heredograma, não, tá? É uma coisa que não vai aparecer para vocês, não, tá? Muito difícil. Então, não é um padrão codominante aí, tá? Beleza? Deixa eu ver Tá bom. para a gente comentar. Vamos lá, questão 9. Uma questão da UERJ também. Vamos lá. Em um determinado tipo de camundongo, a pelagem branca é condicionada pela presença do gene azão
letal em homozigose. Ou seja, quando ele fala aqui que letal em homozigose, então significa, tem que se ater bastante à interpretação do enunciado. Então, quando eu falo aqui letal em homozigose, quer dizer que se o indivíduo for homozigoto dominante, esse indivíduo vai morrer, esse descendente aí, tá? Então, o seu alelo recessivo, azinho, condiciona a pelagem preta. Então, a gente vai ter duas pelagens aí, branca, que é o do caso do indivíduo heterozigoto, azão, azinho, e a pelagem preta, né? Azinho, azinho, tá? Porque o azão, azão, todos vão morrer. É o que a gente tem aí até agora. Continuando o enunciado. Para os filhotes vivos de um cruzamento de um casal heterozigoto, ele já está falando do cruzamento que é um casal heterozigoto, ou seja, azão, azinho com azão, azinho. Espera as seguintes proporções de camundongo de pelagem branca e preta. Aí ele quer saber a proporção, né, nos descendentes ali de camundongos preto e branco. Aí tem que fazer o cruzamento, tá? E é aquele cruzamento bem tranquilo, que a gente usa a primeira lei do quadro lá da primeira lei de Mendel, né? Com 4 genótipos só possíveis ali dentro ali. Aí você teria que fazer o cruzamento, né? Azão, azinho com azão, azinho. E aí a nossa resposta seria, né? A letra C, tá? A gente vai ter ali 2 indivíduos, né? Que vão ser azão, azinho, heterozigotos, com a pelagem que determina, né? Branca, e a gente vai ter um azinho, dentre as 3 possibilidades ali deles nascerem vivos, né? Que é um indivíduo preto. Eu vou depois postar uma foto que eu fiz esse cruzamento para vocês verem. Vocês responderam essa questão aí? Muitas delas vocês têm que fazer cruzamento, tá? Para quase tudo em genética tem que fazer cruzamento, tá? Então, para essa daí tem que fazer cruzamento, tá? Sim, eu vi isso. Deixa eu ver. Nossa última questão aqui é a letra número 11, tá? E aí eu vou postar o gabarito aqui no chat. Número 11 é a questão de ausência de dominância, que é aquilo que foge lá da primeira lei de Mendel, tá? Que a gente chama, né? Vamos lá. Plantas mirábiles de Alapa, popularmente conhecidas como maravilha, que produzem flores de cores diferentes, foram cruzadas entre si. Os descendentes F1, que são os parentais, né? Não, perdão. Os descendentes da F1, né? Que são a primeira geração filial, né? Produzem flores diferentes das plantas da geração parental. O esquema ilustra o cruzamento. Aí está mostrando aqui, né? A geração parental, ou seja, tem uma flor vermelha e uma branca. Aquilo que eu falei para vocês. Aí cruzou uma vermelha com branca e o descendente aí, os primeiros descendentes da primeira geração filial, a F1, né? Nasceu rósea, ou seja, não é a primeira lei de Mendel. Lembra do que eu falei para vocês, né? A gente tem 2 fenótipos, na F1 tinha que ser um ou outro. Como não é um nem outro, vocês podem ver que a primeira geração filial, os primeiros descendentes, tem um fenótipo rosa, que é considerado um fenótipo intermediário desses primeiros descendentes aí, então não é a primeira lei de Mendel. Isso daí é o que a gente chama de ausência de dominância. Lembra desse caso que a gente viu? A gente viu 2 casos, ausência de dominância e a codominância. Essa daqui é a ausência de dominância que a gente fala, né? Que é uma dominância incompleta que a gente chama, tá? Que o heterozigoto tem um fenótipo intermediário. Aí, continuando. Caso uma planta que produz flor rósea, né? Que é esses indivíduos aqui, né? Da F1 ali, fosse cruzada, né? Com uma planta que produz flor branca, o número de genótipos e fenótipos diferentes encontrado na descendência desse cruzamento seria, respectivamente, aí teria que fazer o cruzamento, tá? Para provar ali. E aí a gente já sabe que o caso dessa planta, né? O indivíduo vermelho é dominante e a branca é recessiva. Então a gente vai usar lá a letra B, né? Para nomear os genótipos lá. Aí, o indivíduo aqui rosa é heterozigoto, Bzão, Bzinho. O que ele quer que você faça aqui é cruzar o Bzão, Bzinho com Bzinho, Bzinho, para ver o resultado lá. Essa proporção aí vai ser, a nossa resposta correta é a letra D, que a gente vai ter 2 genótipos e 2 fenótipos ali encontrados, tá? E aí vocês têm que fazer o cruzamento para ver isso daí, tá? Beleza? Vou postar aqui agora, então, o gabarito completo aí de todas as questões. Depois vocês refaçam até as questões já feitas, isso é importante o treino também,
Porque quando a gente vê exercícios com a resposta, comentados também, isso ajuda a gente também. E até você treinar o que você já sabe. Isso é importante para treinar o seu cérebro, tá bom? Vou postar aqui o gabarito. Espera aí, pessoal. É diferente esse povo, hein? Eu não sei. Faltou ainda Alexia hoje. Só ver aqui, porque tem uma limitação de caracteres que dá para postar no chat, eu tenho que ficar postando várias vezes a resposta. Tem uma aqui que é grande. Peraí. Foi a 1 e a 2. Peraí que vai continuar sendo a 5 aqui ainda. Vamos botar aí o gabarito todo. Vocês querem uns 5 minutinhos para copiarem as respostas? Como que a gente faz? Não, eu colo e copio e colo no WhatsApp. Beleza, então, copia e cola no arquivo aí, né, do Word, ou no bloco de notas, então. Então, vamos começar a nossa aula de hoje. A gente vai ver ela em duas partes, a gente tem bastante coisa para ver. Deixa eu só abrir aqui. Tem que dar uma travada aqui. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Sim. Tá, é porque tá travado aqui para mim, tá? Só um momento que eu estou esperando voltar aqui ao notebook. Eu vou sair, pessoal, aqui, vou ter que fechar e voltar, tá? Peço ao Ricardo aí para, eu não sei se ele está ouvindo, para ele me autorizar a entrar aí de novo, que eu vou ter que fechar aqui, tá? Já vou. Tá bom, mas não precisa não, porque agora entra automático, eu acho. É? Caso você saia.
Pronto, voltei. Deixa eu compartilhar aqui. São as falhas, né, que acontecem numa aula ao vivo. Tudo pode acontecer. Estão vendo aí, pessoal, a apresentação? Eu já vou aparecer. Sim. Tá, beleza. Então, vamos lá. Então, começar. Se tiver algum comentário, pergunta, pode fazer, tá, durante. Não precisa esperar, não. Entende, Ok. né? Então, a gente vai ver agora a aula 24 aí, que é a parte 2, né, da genética, né? A gente chamou de genética 2. Quais são os objetivos aí dessa aula, né? A gente vai entender aqui como que a determinação genética, né, ela é feita pelo sexo, né? Não, perdão. Como que a determinação do sexo é feita geneticamente, tá? A gente vai falar aqui também, reforçar, né, o que são os cromossomos autossômicos e sexuais, porque a gente vai falar bastante hoje dos cromossomos sexuais, de informações, né, hereditárias que estão lá nesses cromossomos, e aí se manifestam de forma diferente em homens e mulheres. A gente vai ver o que é essa herança sexual e quais são os tipos de heranças sexuais, e a gente vai ver também uma coisa chamada de alterações no número de cromossomos sexuais, que a gente chama de aneuploidias, que aparece bastante nas questões do Enem. A gente já sabe que a genética, nessa área da biologia, né, que estuda esses processos de hereditariedade, né, e como que essas características, né, biológicas que são genéticas se manifestam. Então, a gente vai começar aqui primeiro falando da determinação do sexo, né, como que ela é feita, né? Pode ser de duas formas aí. Então, a gente tem várias espécies, né, que realizam reprodução sexuada, que é quando a gente tem combinação de material genético, por meio dos gametas. Então, ocorre determinação do sexo dos indivíduos na reprodução sexuada. E aí, esses fatores podem ser dois, que vão determinar o sexo desses indivíduos na reprodução sexuada. Esse fator pode ser ambiental ou genético, tá? Fatores ambientais que podem influenciar a determinação do sexo. Então, em algumas espécies de répteis, né? Répteis é um grupo de animais, né? A gente chama de classe aí, um taxo. Não são todos os répteis, pessoal, são algumas espécies. E aí, por exemplo, a gente tem alguns quelônios. Quelônios é uma ordem que está dentro aí da classe répteis, que são as tartarugas, por exemplo, que são, né, marinhas, né? E alguns lagartos, né? Não são todos, alguns lagartos, né? Então, o sexo dos embriões é determinado pela temperatura média do local em que os ovos se desenvolvem, né? Então, ou seja, esse fator ambiental aí é a temperatura que vai determinar o sexo dos indivíduos lá. Em algumas tartarugas, em alguns lagartos lá, em algumas espécies, não são todas, tá? E, por exemplo, né, ovos que são incubados numa temperatura ali de 26, nesse intervalo aí a 28 graus Celsius, geram indivíduos machos. Todos vão nascer machos, se a temperatura ambiental estiver nessa faixa aí de valores. Agora, se essa temperatura estiver acima de 30 graus Celsius, só vai originar fêmeas, ou seja, então as temperaturas mais altas, elas vão determinar ali que os indivíduos sejam fêmeas, tá? Então, ou seja, a determinação do sexo aqui está sendo feita por fatores ambientais, tá? A gente está vendo aqui, isso aqui é um jabuti, tá? Jabuti terrestre, tá? Isso não é uma tartaruga. A gente tem umas diferenças anatômicas, tanto no casco quanto nas patas, tá? Isso aí é um jabuti, que é terrestre. As pessoas chamam tudo por aí de tartaruga, né? Isso daí é um jabuti. E a gente ainda tem uma outra coisa chamada cágado, que é de água doce, e também tem algumas diferenças. Então, quando essa determinação do sexo, né, feita por fatores genéticos, já são os genes que vão determinar se o indivíduo vai ser macho ou fêmea, né? Então, certos tipos de gene determinam se o indivíduo será macho ou fêmea. Então, na espécie humana, né, o Homo sapiens, né, por exemplo, todo embrião se desenvolve anatomicamente como fêmea até a 10ª semana de gestação. Então, todos os embriões são fêmeas até a 10ª semana de gestação. E aí depois, para que se determinar os caracteres sexuais primários que a gente fala, né,
Os primários é aquele que, os caracteres, né, sexuais primários, são aqueles que se tem lá desde os primeiros estágios embrionários lá que a gente chama, tá? E que aí, na espécie humana, no Homo sapiens, essa determinação do sexo dos indivíduos, a partir da 10ª semana de gestação, é feita geneticamente, tá? E é necessário que o embrião tenha expresso o gene, né, SRY dominante, né? Então, caso não possua, né, o seu desenvolvimento seguirá o percurso biológico, né, fisiológico lá de fêmea lá, tá? Então, quando um indivíduo ele tem esse gene, o SRY, vai se desenvolver lá no indivíduo do sexo masculino. E esse gene aqui, ele só está presente no cromossomo Y, só os indivíduos do sexo masculino têm, tá ok? Então, o sistema para determinação do sexo na espécie humana é o XY. Não esqueça dessa informação, tá? Então, o sistema na espécie humana, o Homo sapiens, é o XY, e essa determinação do sexo é feita geneticamente. Então, o indivíduo lá que tem o cromossomo Y, nesse cromossomo tem esse gene, o SRY, que a partir da 10ª semana de gestação vai determinar, né, os caracteres primários lá que aquele indivíduo é do sexo masculino. Se não tiver o cromossomo Y, consequentemente não tem o gene SRY, é claro, e aí vai se desenvolver lá, vai continuar o desenvolvimento lá como um embrião feminino, tá? É isso. Então, espécies, né, em que a determinação do sexo se dá por mecanismos genéticos, esses genes responsáveis por essa determinação, né, se vai ser macho ou fêmea, estão nos cromossomos sexuais, que é o que a gente vai falar muito hoje aqui, tá? Esses cromossomos, eles diferem entre machos e fêmeas em tipo ou número. Então, essa diferença nesses cromossomos sexuais pode ser no tipo, eles serem diferentes, ou até mesmo em número, tá? Então, e os cromossomos presentes igualmente, né, tanto em tipo quanto em número, em machos e fêmeas são os cromossomos autossômicos, que era o que a gente vinha falando até então. As características que a gente estava falando, estudando, eram essas características, né, esses genes que estavam naqueles cromossomos autossômicos, que são do par 1 ao 22. Vocês lembram dessa informação? Sim. Então, os cromossomos do par 1 ao 22, que são 44 cromossomos no total, são os cromossomos autossomos. O par 23, que é o par sexual, que é diferente no homem e na mulher. Então, na espécie humana, né, há 46 cromossomos no total, sendo 22 pares, né, de cromossomos autossômicos, falamos aqui, e um par de cromossomo sexual, tá? Ou seja, né, um par são 2 cromossomos. E aí, por exemplo, né, na mulher, a mulher é XX, esse par 23, tá? Que é o cromossomo sexual. E o homem é o XY, beleza? Essa informação é muito importante para a gente. E, por exemplo, voltando àquela questão lá da determinação do sexo do indivíduo, na espécie humana, quem determina o sexo do indivíduo é o homem. Não esqueçam dessa informação. O homem vai ser o sexo que a gente chama de heterogamético. Por quê? A mulher é XX e o homem é XY. Então, por exemplo, o óvulo da mulher, a mulher vai produzir somente óvulos com o cromossomo X, porque ela só tem X, tá? O homem não, ele produz espermatozoides lá com o cromossomo X ou o cromossomo Y. Na verdade, aí vão ser metade, 50%. E, por exemplo, se o homem doar o X, lá naquele cromossomo lá que está lá no espermatozoide, aí aquele espermatozoide vai fecundar o óvulo, né, da mulher, e aí vai parear lá, né, vai ser XX, ou seja, vai nascer uma menina. Agora, se naquele espermatozoide tiver o cromossomo Y, aí vai ser, né, um menino, né? Entenderam essa questão do pareamento dos cromossomos sexuais na determinação do sexo? Isso é o básico, tá? Então, mulher XX, homem XY, tá? A constituição cromossômica de um indivíduo, né, ela pode ser visualizada por meio de um exame de cariotipagem, né, que se chama esse exame aí. Esses cromossomos são analisados e organizados de acordo com o tamanho e a posição do centrômero, que permite determinar o seu cariótipo. Então, cada indivíduo tem um cariótipo, ok?
E aí esse cariótipo pode ser evidenciado, né, pode ser mostrado, né, pelo exame de cariotipagem, né. Aqui a gente está vendo a fotomicrografia dos cromossomos. A melhor etapa aí que a gente tem para a gente visualizar os cromossomos e fazer essa distribuição dos pares é numa fase que a gente chama de metáfase, que a gente estudou lá nas aulas de biologia celular. Conforme eu disse, né, para vocês verem como as informações elas estão todas conectadas, que a gente estudou. Então, na fase de divisão celular metáfase, seja da mitose, né, principalmente vai ser da mitose, porque aí os cromossomos, né, estão pareados lá, então beleza. Então, na metáfase é a melhor etapa para visualizar os cromossomos e fazer esse exame aí, tá? Que é que os cromossomos estão mais visíveis, assumiram, né, que a gente chama a sua configuração máxima de condensação, estão visíveis ao microscópio eletrônico. Então, vocês podem ver aqui à direita, né, aí o marcador vermelho a gente está vendo, que a gente tem uns pares, tá vendo? Ó, aqui tem um par 1, eles são iguais, eles são homólogos, né? São os cromossomos autossômicos. Então, do par 1 ao 22, vocês podem ver que eles são iguais, eles se correspondem, são os cromossomos autossômicos. E o par 23, aí já vai ser diferente, é o par sexual no homem e na mulher, tá ok? A gente vai ver aí. Então, as mulheres, né, elas têm 44 cromossomos autossômicos, né, como qualquer ser humano, e o par sexual é XX, né, par 23 lá. O homem tem 44 cromossomos também, só que o par sexual lá, 23, é o XY, tá? Essa informação é importante. Porque a gente está vendo o cariótipo de um homem e de uma mulher, né? A gente pode ver que do par 1 ao 22 são os cromossomos autossômicos que são homólogos, né? Eles são iguais. E o par 23, que é o do homem aqui, vocês podem ver que os cromossomos são diferentes. Ó, o X do homem tem esse tamanho aqui, o Y, onde está lá o gene SRY, né? Que vai determinar que o embrião se desenvolva, né? Masculino lá a partir da 10ª semana lá de gestação, tá? Vocês podem ver que é diferente. Da mulher, vocês podem ver aqui o cariótipo da mulher, que é do 1 ao 22, né? Os pares autossômicos, tanto faz, né? Eles são iguais. E o par 23 da mulher, que no caso da mulher são 2x, né? Só que vocês podem ver que o X da mulher aqui, um deles é menor também. O que acontece, né? Eu vou adiantar uma informação aqui que eu não sei se eu coloquei no material, mas é importante, eles perguntam isso às vezes nas provas de modo conceitual. Então, vocês podem ver que o X do homem aqui, né, é maior do que o Y. Consequentemente, né, o X aqui teria mais genes, né, os genes aqui. Ou seja, então a mulher, né, por ter 2x, ela teria mais genes do que o homem, correto? Por causa do Y aqui ser menor. Só que isso não acontece, né? A mulher não vira um X-Men, tá? Por quê? Porque um dos cromossomos da mulher, guardem bastante essa informação, no par 23, um dos X da mulher, isso é aleatório, eles vão sofrer um processo lá de, vamos falar aqui de maneira mais geral aqui, de redução, e aí a gente vai ter um corpúsculo lá que a gente fala, vai virar um corpúsculo que é uma cromatina sexual. Tem um nome técnico que é corpúsculo de Barr. Exatamente, é como se fosse uma compensação de dose que a gente fala, para diminuir o número de genes da mulher em um dos cromossomos X, para a mulher não ter genes a mais. Porque se isso acontecesse, aí já se trataria de uma outra espécie, por exemplo, assim, né, falando de um modo mais geral aí, que essa mulher, esse indivíduo teria mais genes do que o outro indivíduo lá da mesma espécie do sexo oposto lá. Entenderam ou deu uma viajada aqui, vocês conseguiram acompanhar o raciocínio? Sim. Tá. Então, um dos X da mulher sofre um processo de condensação, aí a gente chama esse X, esse cromossomo X de corpúsculo ou cromatina sexual e tem o nome técnico de corpúsculo de Barr. Lembrando que isso é aleatório, tá? Pode ser qualquer um dos X, tá? Então, o sistema sexual, né? No sistema XY, né? Eu já adiantei até essa informação lá na frente, né? Os machos são sexo heterogamético, que é o caso da espécie humana, tá? Porque o homem tem um X e um Y, por isso hétero, né? Quer dizer, diferente.
pois produzem 2 tipos de gameta, né? Quanto aos cromossomos sexuais, metade dos gametas masculinos possui o X, ou seja, metade dos espermatozoides tem um cromossomo X, e a outra metade o Y. As fêmeas, né, são sexo comum. A gente fala que não produzem um tipo de gameta, os cromossomos sexuais, ou seja, o X a mulher produz, tá? Então, na fecundação, o gameta masculino, o portador do cromossomo X, ao se unir ao óvulo, né, que é o que a gente chama de fecundação, dará origem a um zigoto XX, ou seja, um embrião que vai se desenvolver como fêmea. No entanto, se o gameta masculino, ou seja, o espermatozoide, tiver o cromossomo Y, que tem o gene lá SRY, ao fecundar aquele óvulo X lá, né, vai dar origem lá a um zigoto, né, XY, e aí vai se desenvolver como macho, ok? Então, a cada fecundação, há 50% de chance de se originar um zigoto XX e 50% de se originar um zigoto XY. Ou seja, a probabilidade de nascer um menino ou uma menina é qual? 50%. E quem está determinando isso no caso da espécie humana é o homem. Mas isso no caso da espécie humana. Já outros animais aí, vou comentar aqui na frente, ó, o sexo heterogamético já vai ser outro, não é o macho, tá? Por exemplo, a gente tem outros sistemas sexuais, isso aqui é só para exemplificar, tá? A gente não precisa se prender tanto a isso daqui, não. Mas, principalmente lá no caso da espécie humana, aquilo lá a gente tem que saber, tá? XX, XY, qual que é o sexo heterogamético ou homogamético, tá? Então, que vai aparecer bastante aí nas questões para vocês. Então, a gente tem outros tipos de sistemas sexuais, de determinação do sexo dos indivíduos. Por exemplo, no sistema ZW, os machos têm par de cromossomos sexuais ZZ e as fêmeas ZW, sendo estes o sexo heterogamético é o caso das aves. Então, no caso das aves, dos passarinhos, né, tudo isso aí que se vê, galinhas e tal, né, quem determina o sexo vai ser a fêmea, porque a fêmea que é o sexo heterogamético, enquanto o macho, ia falar homem, olha isso, enquanto o macho lá da ave lá é o sexo homogamético, não é ele que determina, tá? Isso só para vocês observarem que em outros sistemas sexuais isso vai mudar. A gente ainda tem um outro sistema chamado de X0, as fêmeas têm, né, diploide, né, tem 2 cromossomos, e os machos é 2N representado com -1, porque na verdade só vai ter um cromossomo ali, tá? Então, os machos são sexo heterogamético, os produzem gametas, né, com cromossomo X, e gametas sem o cromossomo sexual. As fêmeas produzem apenas um tipo de gameta. Esse sistema, por exemplo, é o que acontece nos insetos para determinação do sexo lá. Então, só para vocês, a gente exemplificar um pouco aí, que existem vários outros exemplos aí, tá? A gente tem um sistema de machos haploides, presentes em abelhas. Por exemplo, as fêmeas, elas têm um par de cromossomos sexuais XX. E os machos são haploides, com apenas um cromossomo sexual. Os zangões, né, que são os machos das abelhas, são formados por partenogênese. A gente falou isso em aulas passadas também, né? O que é a partenogênese, né? Que é um tipo de reprodução. Na partenogênese, né, a fêmea, que no caso é a rainha, né, aí, né, que é a única fêmea fértil da colmeia, né, dessa sociedade que as abelhas vivem, a rainha, ela posta lá os ovos lá, esses ovos não são fecundados, e aí só nascem machos lá, que são os zangões. Esses machos são haploides, e só tem um cromossomo lá sexual, tá? Já os ovos que são fecundados da fêmea, se eles forem fecundados, aí nascem as operárias, que são as fêmeas, né, XX lá, tá? Só para vocês verem aí, a gente aprofundar um pouco mais isso daí. Continuando aqui. Então, na espécie humana, né, possui 46 cromossomos, sendo um par de cromossomos sexuais, que é o que a gente veio falando aqui, né? Durante a meiose, né, de um dos progenitores, ou nas primeiras mitoses do embrião, podem ocorrer erros que levam à não separação dos cromossomos, resultando na formação de indivíduos com número cromossomo diferente de 46. E aí a gente chama isso de aneuploidias. Então, essa alteração no número de cromossomos, que seria o correto, são chamadas de aneuploidias, e a gente tem várias aí, tá?
o número normal é 46, mas esses indivíduos podem ter a menos de 46 ou a mais. A gente vai ver alguns casos aqui que costumam cair nas questões. Então, essas são mutações, podem atingir tanto esses cromossomos autossômicos do par 1 ao 22, como é o caso da síndrome de Down, que, por exemplo, afeta lá o par 21, né? É uma síndrome já bastante estudada, porque é a síndrome mais frequente em populações humanas, a síndrome de Down, que acontece lá no par 21. Acontece que esse indivíduo que é Down, que é portador dessa síndrome, ele tem um cromossomo a mais. Então, ao invés dele ser 46, tanto faz se ele é homem ou mulher, tá? Porque essa alteração aí, essa neoploidia está acontecendo nos cromossomos autossômicos. Então, esse indivíduo lá no par 21, ao invés dele ter 2 cromossomos, ou seja, o par, ele tem um a mais. É uma trissomia que a gente fala, tá? Ele tem um cromossomo a mais, tá? Então, ele tem 47. Ou pode ser também nos cromossomos sexuais, tá? E aí determina o que a gente chama de trissomias ou monossemias, tá? Quando só tem um. Nas trissomias, em vez de um par, tem 3 cromossomos sexuais e nas monossomias, apenas um. A gente vai ver aqui os casos mais frequentes que caem nas questões para vocês, tá? Na síndrome de Turner, a pessoa é portadora de um único cromossomo sexual X, tá? O que caracteriza uma monossomia, por ter apenas um cromossomo sexual. Ela tem 45 cromossomos só, deveria ter 46, mas não, só tem 45. E seu fenótipo é feminino. Por quê? Porque ela tem um X. Então, se tem X, né, um X só, ou 2X ou mais, vai ser feminino, tá? E quase sempre a pessoa portadora, né, de baixa estatura, essa mulher, né, é bem baixinha, tem hipogonadismo, os ovários são bem reduzidos e é estéril, né? Então, nessa síndrome aí que é de Turner, né, a gente está vendo aqui o cariótipo desse indivíduo do sexo feminino, né? Então, lá no par sexual, que deveria ser o par, só tem um X. Esse indivíduo é 45, tá? Uma monossomia, ela tem estatura bem reduzida, bem baixinha, e é estéril, não pode ter filhos, tá? Essa síndrome cai bastante nas questões. Essa daqui é uma outra que também pode aparecer, que é a síndrome de Klinefelter. A pessoa tem cariótipo 47, ou seja, tem um cromossomo a mais, né? E é lá no par sexual, o que caracteriza uma trissomia. Então, a presença do cromossomo Y determina que o indivíduo é do sexo masculino. Então, se tem Y, vai determinar que é do sexo masculino. Não importa se tem outros lá, mais lá, tá? E esse indivíduo que tem essa síndrome de Klinefelter, ele tem uma produção de testosterona bem reduzida, leva a um baixo desenvolvimento das características sexuais secundárias, que são aquelas características que aparecem no início lá da puberdade lá, tá? E esse indivíduo é estéril, né? Infértil, mesma coisa, não pode ter filhos. Então, vocês estão vendo aqui o cariótipo desse indivíduo que tem essa síndrome, né? A síndrome de Klinefelter. Então, aqui no par sexual, né? Ele tem um a mais. Ele é XXY. Ele deveria ser só XY. Ele é XXY. Tem um cromossomo X a mais, tá? Mas, no entanto, ele é do sexo masculino porque tem um Y. Tá tranquilo até aí, pessoal? Vocês estão acompanhando? Sim. Beleza, vamos lá. A gente tem a síndrome do poli-X, né? Então, as pessoas dessa síndrome pertencem ao sexo feminino, porque só tem X. E ela pode ser trissômica, essa pessoa, né? Tem 3 cromossomos sexuais, ou seja, tem 47 cromossomos. Ela pode ter até 4, 48 ou 49, tá? Não vira um X-Men, não, tá? O fenótipo dos trissômicos, né? Ou seja, dessa mulher que tem 3X, geralmente não apresenta alterações significativas, quando comparado com mulheres que têm, por exemplo, 46, que é o normal. Então, a mulher que é 47 não apresenta não, pessoal, diferenças não. Pode ser até que uma de vocês seja, as meninas aí, 47, tem esse X a mais. A gente não sabe, né? A gente só descobriria se vocês fossem fazer aquele exame lá de cariotipagem. E, claro, não é um exame barato, tá? Não é uma coisa aí acessível a toda a população. E, normalmente, só se faz isso quando se tem suspeita de uma síndrome, né? No caso dessa síndrome aqui,
que tem um cromossomo a mais, uma trissomia, como não apresenta diferenças significativas, não se faz esse tipo de exame, né? Já quando é 48 ou 49, pode ter algumas alterações fisiológicas lá, tá? Sim, tá? Então, essa daí é a síndrome do poli-X. A gente tem a síndrome do duplo Y também, que é chamada de Jacob também, decorre da presença de um cromossomo Y a mais no homem, tá? Isso também pode acontecer. Há pequenas alterações fenotípicas, sendo a estatura mais elevada a característica mais marcante aí. Então, alguns indivíduos que são muito altos, pode ser que eles tenham um cromossomo Y a mais. Será que agora vocês vão ficar observando as pessoas na rua e ficar se perguntando se essas pessoas, né, têm um cromossomo a mais ou a menos? Enfim, né, não sei, pode ser que aconteça, né? Um cara muito alto lá, vocês vão pensar, caraca, ele tem um Y a mais. Pode ser o caso também, tá? Mas o que ocorre também nessas pessoas, nesses indivíduos do sexo masculino com Y a mais, esse indivíduo ele tem uma produção de testosterona a mais também, né, do que o normal. Algumas dessas pessoas são agressivas também, tá? Porque a testosterona ela desencadeia também alguma agressividade aí, tá? Indivíduos portadores de aneuplodias não necessariamente têm comprometimento fisiológico e cognitivo, porque a gente comentou aqui o caso, né, da trissomia na mulher, né, e aqui no caso do homem, um Y a mais, tá? Mas se for o caso, né, eles devem ter, e tem o direito, né, todo mundo de receber um atendimento especializado, tá? Isso é previsto até em legislação, tá? A gente tem a educação especial, a gente tem uma perspectiva da educação inclusiva, tá? Agora, pessoal, a gente vai começar a falar das heranças sexuais propriamente dita. A gente veio falando de tudo aí, né? O que são cromossomos sexuais, vimos ali algumas alterações, né, em números para mais ou para menos, e algumas síndromes ali que são as mais frequentes que caem para vocês, tá? Então, heranças sexuais, né? Tá nesses cromossomos aí, tá? Da mulher XX e no homem XY. Tem manifestação diferente entre homens e mulheres, né? E que apresenta aí uma prevalência, pode ocorrer em homens ou mulheres aí a mais, tá? A gente vai ver alguns tipos de heranças sexuais. Guardem bastante os nomes, porque tem conotações diferentes. Por exemplo, a herança ligada ao sexo, ela é uma herança que está no cromossomo X, tanto do homem quanto da mulher, tá? Então, os genes ligados ao sexo são localizados exclusivamente no cromossomo X. Então, as mulheres, elas vão ter 2 genes, né, que são chamados alelos, porque ela tem 2 X. Tá, um alelo em cada X, para cada característica condicionada por genes, né, nessa região aí. Os homens só vai ter apenas um alelo, porque o homem só tem um X. Então, esse alelo do homem, essa herança, né, sexual, herança ligada ao sexo, está no cromossomo X lá do homem, no único, né, ele tem apenas um único alelo. E aí o exemplo do daltonismo, ele é caracterizado pela incapacidade desse indivíduo de distinguir algumas cores, tá? Então, a dificuldade em enxergar uma ou mais cores, né, decorre da não funcionalidade, né, de um ou mais cones, que são as células responsáveis pela percepção das cores, a gente chama de cones. Tem outras, né, que são os bastonetes, aí já é numa escala de preto para cinza, né? Acho que vocês já ouviram falar até disso em algum momento lá, né? Se estuda até isso no ensino fundamental, né? Mas essa informação aqui não é nem tão importante para a gente, tá? E sim, em si, a doença, tá? O daltonismo que a gente vai ver aqui, que é uma herança ligada ao sexo, ou seja, ao cromossomo X, tá? Sendo a formação, né, do cone para azul, determinada por um gene autossômico, e, né, dos cones para verde e vermelho nos cromossomos localizados no X, ou seja, uma herança sexual. Então, o daltonismo mais comum, porque a gente tem vários tipos de daltonismo, é causado pela deficiência no cone, né, para a cor verde. E o indivíduo ele tem dificuldade de enxergar tons de verde, amarelo e vermelho. Então, aqui à esquerda de vocês estão vendo uma visão normal, aqui nessa figura A. Eu estou falando rápido demais, pessoal? Tá não, professor. É porque a gente tem bastante coisa para ver hoje e nem vai dar tempo, pessoal. A gente vê os tipos sanguíneos. A gente vai ver isso na próxima aula, logo no início dela, tá? Então, vamos lá. Aqui, nessa figura, nessa fotografia, né, aqui, tá a visão de uma pessoa normal. Já na figura B, a gente está vendo aqui a visão de uma pessoa daltônica. Vocês podem ver que ele não consegue distinguir direito
os tons de verde, amarelo e vermelho. Não dá para distinguir, né? O que é mais escuro, o que é mais claro, tá? Mas o que a gente tem que saber do daltonismo em si, que vai aparecer nas questões lá para vocês, ó. Então, como que a gente resolve esse tipo de questão, né? A gente vai usar, ao invés de só a letra, que no meu genótipo, a gente vai usar os cromossomos também, tá? Então, quando for uma mulher, a gente vai usar XX e vai botar elevado ali para cima ali a letra do genótipo, tá? Que é o que a gente chama de sobrescrito, né? E quando for homem, a gente vai usar XY, tá? Então, o alelo, por exemplo, XDzão, condiciona a característica visão normal para cores, ou seja, uma pessoa não daltônica. E o alelo XDzinho caracteriza daltonismo, ou seja, o daltonismo é uma doença recessiva, tá? Para o indivíduo ser daltônico, ele tem que herdar o alelo ali recessivo Dzinho, tá? Que está aqui no cromossomo sexual no X. Para o indivíduo ter visão normal, ele tem que herdar ali o alelo Dzão, tá? Então, as mulheres podem ter 3 genótipos com relação a essa característica. Essa mulher vai ser XDzão, XDzão. Espera aí que alguém mandou alguma mensagem, não sei se é um de vocês, não tem como eu ver aqui. Vou ter que ir para a apresentação. Espera aí. Não. Não sou vocês, não. Vou voltando aqui. Então, a mulher ela vai ter 3 genótipos, tá? Ou essa mulher é XDzão, XDzão, ou seja, ela tem uma visão normal, ou seja, homozigota dominante, porque essa doença é uma doença recessiva. Ou essa mulher vai ter o genótipo XDzão, XDzinho, ou seja, heterozigota, continua tendo uma visão normal. No entanto, vocês podem observar aqui que ela é portadora do alelo para o daltonismo. Ela pode transmitir tanto para o filho quanto para a filha, correto? E aqui, o terceiro caso aqui, o terceiro genótipo, é essa mulher ser XDzinho, XDzinho, ou seja, ela ser daltônica, tá? Então, e os homens, né? Os homens só têm 2 genótipos possíveis, ou ele é XDzão Y, lembrando que é uma herança ligada ao sexo, ou seja, somente no cromossomo X. Então, o homem não tem um alelo lá no Y que se corresponde, não, tá? Então, esse homem XDzão Y tem uma visão normal, que essa doença é recessiva. Agora, se esse homem é XDzinho Y, ele é daltônico. Então, já adianto para vocês que o daltonismo ele é mais frequente em homens do que mulheres. Olhando aqui o genótipo de vocês, conseguem dizer por quê? Conseguem formular uma hipótese por que disso? Por que os homens costumam ser mais afetados por essa doença? Foi uma pergunta, pessoal. Professor, não entendi a pergunta. Pode fazer de novo? Tá. Olhando aqui os genótipos, tanto da mulher quanto do homem, né? A mulher tem 3 genótipos possíveis e o homem 2 somente. Por que os homens costumam ser mais afetados pelo daltonismo do que as mulheres? Porque ele tem mais chances do que as mulheres que têm só 3. Só 1, na verdade, né? Já que o homem tem 2. Não seria em si um número, né, de genótipos, mas sim a questão ali mais dos alelos. Porque, pelo fato do homem só ter um X, basta que ele apenas herde lá da mãe, né, um Dzinho lá, o alelo defeituoso, e aí ele vai ser daltônico. A mulher não. Para a mulher ser daltônica, ela vai ter que herdar 2 alelos, ou seja, do pai e da mãe. Por isso que as chances da mulher ser daltônica é menor aqui, ó. Então, a mulher tem uma chance só, né, de ser daltônica, né, aqui. E ela herdando os 2 alelos, né, defeituosos lá dos pais. O homem só tem um X. Foi? Conseguiram entender? Sim. Então, aqui está os genótipos aqui, ó. Do feminino, foi aquele ali que a gente viu, né? Agora aqui está na tabela. E também está do homem. Então, usem isso daqui, essa tabela, para vocês, né, fazerem. Vamos treinar aí agora um exemplo aí para vocês verem como que a gente faz esse cruzamento das heranças sexuais. No caso aí, a gente está falando da herança ligada ao sexo, ou seja, ao cromossomo X. Então, vou dar um genótipo aí para vocês montarem agora aí com base aqui na tabela, tá? Que é o que vai aparecer lá nas questões para vocês.
Então, a gente vai pegar aí uma mulher não daltônica, mas ela é heterozigota, tá vendo aqui? Ela é portadora do alelo ali, de um alelo defeituoso para o daltonismo, certo? Então, o cruzamento que vocês vão fazer aí, anotem aí no papel aí, vai ser dessa mulher não daltônica, porém heterozigota, né, portadora aí de um alelo para o daltonismo, beleza? E o homem? Esse homem vai ser normal, ele vai ter a visão normal, ele vai ter esse genótipo aqui, X de adesão Y. Agora, vamos ver a probabilidade aí desse casal ter um filho ou uma filha daltônica. Faça um cruzamento aí para mim. Vamos fazer esse treino aqui agora rapidinho, tá? Façam aí e tirem a foto e mandem para mim. Eu só vou dar a comida aqui rapidinho para minha gata, já volto e eu vou ver as fotos de vocês, tá bom? Ok. Voltei. E aí, pessoal, fizeram? Eu fiz, professor, vou te mandar a foto. Não sei se tá Tira certo. foto aí, por favor, e me manda. Não adianta, pessoal. Genética, a gente aprende treinando na mão mesmo. Até na faculdade a gente faz isso. Antes de ir para o microscópio, qualquer coisa, é na mão mesmo o treino que a gente faz, tá? Esses cruzamentos, tá? A gente precisa disso para treinar nosso cérebro também, tá? Tirem a foto aí para mim. Eu vou fazer aqui também, rapidinho. Professor, eu só não consegui, tipo, distinguir a chance que ela tem pra pegar essa doença. A gente já vai ver aqui então agora, tá? Peraí. Deixa eu também fazer meu cruzamento aqui, que eu não fiz não. Gabarito aqui. E não adianta ficar tentando visualizar isso não, tem que fazer mesmo no papel, tá? Não caiam nesse erro de ficar tentando adivinhar, porque não rola não. Geralmente não rola não.
Quem foi que me enviou a foto foi a Mayara, né? Isso aí, garota, tá certo. Agora você disse que só não conseguiu visualizar a probabilidade, não foi isso? Isso. Tá certo, é isso daí mesmo. Qual que é a probabilidade? O único indivíduo ali que é daltônico é o último lá, que é o XDzinho Y. Então, essa probabilidade é 25%, 1 em 4, tá? De formas, né, notações de matemáticas aí diferentes. Ou a gente fala que é 25%, ou 1/4. Por quê? São 4 os genótipos ali, não são? Isso. O seu desenho, são 4 ali, certo? E aí, o único daltônico ali, né, a criança daltônica, porque a gente nem quer determinar o sexo, mas no caso aí é um homem mesmo, tá? Minha pergunta só foi de ter uma criança daltônica. Se eu pergunto sobre uma criança daltônica e do sexo masculino ou feminino, aí a gente teria que fazer aquela regrinha lá da probabilidade do E, tá? Porque não foi o caso aqui que eu perguntei, não. Essa probabilidade aí é só 25%, que corresponde a esse indivíduo aí, XDzinho Y, tá? Que é essa criança aí, que é a mesma coisa que 1/4, entendeu? Entendi, professor. Bota lá no grupo lá, porque tá certo o seu cruzamento, só faltou a probabilidade mesmo, tá? Para quem não fez aí o cruzamento, olha, o da Mayara tá correto, eu vou encaminhar aqui, peraí. Beleza? Encaminhei lá no grupo lá, tá, pessoal? Alguém teve aí dificuldade de fazer o cruzamento? Se tiver, me falem. Lembrando que aí a gente tem que fazer, quando a gente faz esse tipo de cruzamento, com relação aos cromossomos sexuais, a gente usa os cromossomos sexuais e também os alelos, o genótipo. Então, a gente usa lá o XX para a mulher, o XY para o homem. E aí a gente bota para cima, que é o que a gente chama de sobrescrito, né? Os alelos, os genótipos, tá? Que é o que a gente está fazendo ali. Então, é um pouquinho diferente lá da primeira, né, e da segunda lei de Mendel, que a gente só usa as letras, né, os genótipos, os alelos. Aqui a gente usa os cromossomos também, beleza? Sim. Continuando aqui, tá faltando um pouquinho para a gente fechar essa parte aqui. Na próxima aula, então, a gente vê o tipo sanguíneo, que não adianta a gente ver correndo, não, e é uma parte muito importante também, tá? Sempre cá, né, as questões. Então, vamos lá. Heranças sexuais, continuando. Além do daltonismo, tem outras 2 doenças que caem muito no Enem, pessoal, tá? Que vocês vão ver, mas é da mesma forma, você resolve da mesma forma. Você só vai mudar as letras, tá? São também heranças recessivas ligadas ao cromossomo X. Então, ou seja, uma herança ligada ao sexo, porque é no cromossomo X. Então, a hemofilia é o mesmo caso, e a distrofia muscular também. A única diferença da hemofilia é que, ao invés de você usar a letra D, você vai usar a letra qual? H, tá? E no caso da distrofia, até você usa a letra D também, tá? Se ele falasse lá que era distrofia muscular, que é a chamada de Duchenne, tá? Que costuma cair muito nas provas. Só que eu vou deixar até um treino para vocês para casa, para vocês fazerem aí da hemofilia, tá? Depois eu vou falar ali o genótipo ali dos pais ali, tá? E aí fica com um exercício aí para casa. Mas só para vocês observarem que a gente, além do daltonismo, pode ter esses 2 outros casos aqui que vai aparecer nas questões para vocês, mas é bem tranquilo, vocês vão resolver da mesma forma. Vocês vão usar lá o XX para a mulher e o XY para o homem, tá? E aí, no caso da hemofilia, você vai usar a letra H, tá? Em cima, né? Você bota ela ali para cima, tá? Mesma coisa no caso da distrofia muscular, tá? Bom, a gente tem outros casos aqui também que agora a gente chama de herança restrita ao sexo. Isso aqui cai menos nas questões, mas quando cai, só cai de modo conceitual, para você responder, não é para você fazer cruzamento, tá? O que é essa herança restrita ao sexo? Vocês podem observar que as palavras elas mudaram. É uma herança sexual, só que tem conotações diferentes. Quando a gente fala que é uma herança restrita ao sexo, é por isso que vocês têm que prestar atenção no enunciado e fazer uma interpretação dele. Quando fala que é uma herança restrita ao sexo, aí já é no cromossomo Y, tá? Beleza? Que só ocorre nos homens, ok? Então, algumas características são determinadas por genes localizados exclusivamente no cromossomo Y, que é o que a gente chama de herança restrita ao sexo. Portanto, né, ocorre somente lá nos indivíduos do sexo masculino. São conhecidos como genes holândricos,
são transmitidos apenas do pai para os descendentes do sexo masculino, ou seja, os filhos, né, os homens, tá? E agora, esse tipo aqui já cai mais a herança mitocondrial do que propriamente a herança restrita ao sexo no cromossomo Y, tá? Que é herança mitocondrial. Eles gostam muito de perguntar isso daqui, tá? O que é herança mitocondrial? Então, o DNA mitocondrial, ele tem origem somente materna. A gente não pode esquecer disso. Então, nós, que somos filhos, né, dos nossos pais, a gente vai herdar somente essa herança mitocondrial, esse DNA que está nas mitocôndrias, que são organelas que têm DNA próprio, né, um DNA à parte daquele DNA nuclear lá, que é o que a gente está estudando aqui até agora. Então, a gente vai herdar somente das nossas mães. Então, por exemplo, vocês aí herdaram somente das mães de vocês esse DNA, tá? Então, as mitocôndrias possuem DNA próprio e são herdados apenas do óvulo. Isso está relacionado com a fecundação, a gente vai ver no desenho ali na frente. Então, os genes contidos no DNA mitocondrial são transmitidos apenas da mãe para os filhos. Não esqueçam dessa informação, tá? Então, a gente está vendo aqui uma célula eucariótica. Vamos dizer, é uma célula eucariótica animal. Aqui a gente está vendo essas organelas chamadas de mitocôndrias, que a gente já estudou elas bastante, né? Nas aulas de bioquímica, de biologia celular. Nas aulas de bioquímica a gente falou da respiração celular aeróbica que acontece nelas, por exemplo, né? E as mitocôndrias, essas organelas aqui que vocês podem ver, que tem esse formato aqui, elas têm um DNA próprio, né? Que é um DNA até muito parecido com o DNA procarionte, ou seja, das bactérias. E tem toda uma teoria que explica isso, que é de uma que foi, né? Ela já faleceu, infelizmente, né? E nos anos 2000, se eu não me engano, foi em 2012, né? Uma mulher muito sinistra, eu ia falar um palavrão, mas eu não vou falar aqui, uma mulher muito sinistra, que eu sou fã, que é a Lynn Margulis, né? Que é uma bióloga, uma bióloga evolucionista, e ela desvendou aí, a teoria dela descreve, né, a herança mitocondrial, que tem tem evidências que sustentam, né, por que esse DNA, né, é muito parecido com o de uma bactéria, tem toda uma teoria, inclusive a gente estudou essa teoria, não sei se vocês lembram, que é a teoria endosimbionte. A gente não vai se ater aqui falar nesse momento, né, aqui. Mas se vocês esqueceram, né, recomendo vocês relerem essa aula aí, tá? Para vocês, porque a teoria endosimbionte também cai, tá? Então, aqui, as mitocôndrias, elas têm o seu DNA próprio. Então, esse DNA vai ser dado somente das nossas mães, das mitocôndrias das nossas mães. Aqui está a mitocôndria isolada, só para vocês verem aqui esse DNA, que esse DNA aqui, ó, que a gente chama de DNA circular, que é um DNA muito parecido com o das bactérias, tá? Aquele DNA lá, o plasmídio lá, tá? Por que isso acontece da gente herdar somente as mitocôndrias da nossa mãe? Por causa do momento da fecundação. A fecundação é isso daqui. A gente tem um óvulo, que é uma célula muito maior do que o espermatozoide. Aqui, nesse desenho a gente não está vendo, mas aqui está o núcleo e todas as organelas aqui, tá? Inclusive as mitocôndrias. Aqui está o espermatozoide, a célula gamética masculina. Então, quando o espermatozoide chega lá no óvulo, a única coisa do espermatozoide que entra para dentro da célula gamética feminina, o óvulo, é o DNA. Então, por isso que a gente não herda as mitocôndrias e outras organelas do nosso pai, tá? Entenderam a lógica? Sim, entendi. Por isso, tá? E para a gente fechar agora aqui, oficialmente, né? Agora a gente vai ver aqui uma coisa chamada de herança influenciada pelo sexo. É o caso da calvície. Isso também costuma cair nas questões, tá? Vamos lá. É uma herança influenciada pelo sexo. Não é que ela é uma herança sexual, não, pessoal. Isso tem que estar bem claro para a gente. Não é o caso lá de estar no cromossomo X, que é uma herança ligada ao sexo, nem uma herança restrita ao sexo no cromossomo Y, e nem mitocondrial. Então, é uma herança autossômica, ou seja, estão lá nos cromossomos autossomos, só que afeta mais homens do que mulheres. Por quê? A gente vai entender aqui. Porque o gene para a calvície, ele se manifesta mais fortemente na presença de testosterona. E que tem mais quantidade de testosterona é o homem. A mulher também produz testosterona. Não sei se vocês ouviram falar disso. Só que bem menor quantidade do que o homem. Porque quem tem que produzir mais testosterona é o homem, né? Quando a mulher produz um pouco a mais de testosterona, isso é uma desregulação metabólica e pode até a mulher, por exemplo, apresentar até algumas características masculinas, por exemplo, até aparecimento de barba, por exemplo, né, bigode, alguma coisa assim do tipo. Porque isso é a testosterona que faz aparecimento
Eu iria fazer essa pergunta agora. Beleza. Agora entendeu por quê? Uhum. Pois é, acontece, gente, esses desequilíbrios hormonais, tá? Por causa disso. Se essa mulher começa a produzir um pouco a mais de testosterona do que deveria produzir, aí vai aparecer caracteres lá que são marcantes, né, mais característicos dos homens, como, né, aparecimento de barba, essa coisa toda. Só que, no entanto, né, tem umas mulheres praticantes aí de atividade física, né, que querem maximizar os resultados, né? Vocês podem ver aquelas modelos, algumas todas lá, que são muito... tem uma massa muscular muito desenvolvida. Essas mulheres, elas administraram esse hormônio, a testosterona, tá? Por quê? A testosterona, ela faz desenvolver a massa magra do homem mais, os músculos. Porque, pela fisiologia, a mulher não tem músculo muito desenvolvido. Essas mulheres querem desenvolver, né, ter colchão, tal, o que elas fazem? Administram hormônio, só que costuma dar ruim, tá, pessoal? Muito ruim, porque aí essas mulheres começam a desenvolver características secundárias masculinas, como o engrossamento da voz, a ficar com aquela voz que o pessoal zoa, né, chama de pato, né, ou até meio, não é isso que o pessoal fala, né, voz de pato, né, por causa disso. Elas estão administrando testosterona para maximizar os resultados delas lá, né, com relação à musculação, ficar com coxa grossa e tal, mas aí tem os efeitos indesejados também, tá? Então era só isso que eu queria comentar aí por final, tá? Eu vou publicar esses slides aí lá no grupo, tá? Eu vou publicar agora. Então, na próxima aula, pessoal, a gente vai estudar o sistema BOIRH e falar de uma doença chamada de eritroblastose fetal, tá? E a gente fecha essa parte de genética e já na sequência, na mesma aula lá, semana que vem a gente já começa a estudar ecologia, beleza? Tá bom. Recomendo que vocês leiam as aulas, tá, pessoal? A genética a gente precisa ler muito para entender os conceitos, a nomenclatura, para poder interpretar as questões, senão a gente fica viajando lá nos enunciados, tá? Vou postar aqui, daqui a pouco lá no grupo os slides dessa aula aí. Na próxima eu já publico a próxima aula e aí, por aí vai. E também, se tiver ao longo aí da semana aí dúvidas com relação aos exercícios, já falei, pode me mandar mensagem lá no WhatsApp, tá bom? Tá bom, professor. Vejo vocês então aí semana que vem, pessoal. Se cuidem. Abraços, bons estudos aí. Tá bom, professor. Boa semana. Tchau. Obrigado. Ricardo, tá por aí? Ricardo?